Autárquicas 2013. O futuro da nossa terra discute-se na Rádio Pax. Na sua estação pode ouvir os grandes debates e as grandes entrevistas com os candidatos às eleições autárquicas. Levamos até si as propostas de todas as forças políticas para que possa decidir em consciência. Tire partido. Acompanhe as autárquicas na rádio que lidera a sua lista de preferências. Muito boa tarde. Iniciamos então o ciclo de entrevistas com os candidatos à presidência da Câmara de Beja nas autárquicas de 29 de setembro. Lopes Guerreiro, cabeça de lista do Movimento Independente por Beja, com todos, abre este ciclo, que encerra na próxima quinta-feira. Lopes Guerreiro, muito boa tarde. Muito obrigado por estar connosco na Rádio Pax. Os movimentos independentes não têm sido bem-sucedidos na região. Noutras eleições autárquicas houve um caso, curiosamente numa autarquia que o Lopes Guerreiro já presidiu, o caso de Alvito, onde o movimento independente dirigiu os destinos da autarquia durante 4 anos, mas depois desmembrou-se. Parece quase que uma exceção, a exceção que confirma a regra. Porquê a criação de um movimento independente num concelho onde, enfim, há 4 anos um outro movimento teve um resultado residual? Boa tarde. Há 4 anos, no Alentejo, houve 3 movimentos independentes que ganharam as eleições. Em Alandroal, Estremoz, Redondo e Sines, 4. Perdão. Enfim, mas eu julgo que este movimento por Beja com Todos é um movimento com características diferentes dos habituais, quer destes que acabei de referir, quer também do que referiu, que apareceu em Alvito e que ganhou as eleições. E isto porquê? Porque o movimento por Beja com Todos não nasceu para ir a eleições, não foi esse o objetivo imediato. Nasceu e foi criado para refletir e intervir em Beja, no sentido de contribuir para a construção de um projeto alternativo para Beja. Um projeto que não se cinge apenas à área autárquica, mas a tudo aquilo que pode interessar ao concelho. E é nesse âmbito que, a determinado momento, decidimos intervir nesta campanha eleitoral, porque nos pareceu que era importante também para promover o movimento, por um lado, e, por outro lado, naturalmente, podermos ter uma palavra a dizer sobre o que queremos e o que entendemos que Beja deve ser no futuro. E parece-lhe que, face ao distanciamento que existe relativamente aos partidos, há hoje mais espaço para os movimentos independentes? E no contacto direto que temos tido com as pessoas, há um descontentamento muito grande relativamente à política em geral e aos partidos em particular. Posso lhe dizer que muitas vezes, quando contactamos com as populações, e aparecemos, e as pessoas numa primeira reação por vezes recusam receber os nossos documentos, mas depois, quando lhe dizemos que somos um movimento independente, acabam por receber e aceitar-nos de outra forma. Portanto, isto de algum modo mostra que ainda existirá algum espaço de diferenciação em relação aos partidos. Portanto, as pessoas, apesar de tudo, estarão mais disponíveis para receber candidaturas independentes do que as dos partidos políticos. Isto, naturalmente, em relação às pessoas que não são militantes, não estão perfeitamente engajadas nos partidos. Também, por outro lado, importa dizer que nós não nos apresentamos contra os partidos, que continuamos a considerar que são a base principal de sustentação da democracia, mas apresentamos-nos como uma outra alternativa exatamente para as pessoas que não se revêem no atual funcionamento dos partidos, mas que querem ter uma intervenção ativa na vida política e na problemática do seu concelho. Portanto, e como é que surge o Bloco de Esquerda neste processo?
o movimento tem o apoio do Bloco de Esquerda, este movimento independente, enfim, existindo que esta tentativa de afastamento dos partidos, como é que depois um partido se cola ao movimento? Enfim, vem apoio ao movimento. Nós, desde o princípio, que dissemos que estaríamos disponíveis para receber o apoio de todos aqueles que estivessem, que comungassem dos princípios fundadores do movimento. E, portanto, e neste caso concreto, o Bloco de Esquerda apoia o movimento, mas não intervém, não impõe quaisquer regras ou condições ao movimento. Portanto, é um apoio incondicional. E isso, portanto, é bem evidente entre nós. Naturalmente que existem militantes do Bloco de Esquerda que são candidatos, mas que são uma pequena minoria e que a maioria deste movimento é, de facto, de cidadãos independentes, muitos deles sem qualquer intervenção na vida política, incluindo até candidatos que nunca votaram. Portanto, repare ao que isto chegou. E, portanto, parece-nos, pelo menos, que neste ponto de irmos às urnas e de formar listas, que já contribuímos para que umas dezenas largas de pessoas que participassem nestas eleições, o que não fariam se este movimento não tivesse sido criado. Ideologicamente, onde é que hoje se situa o movimento independente? Nós não é uma questão, naturalmente, penso que por muitos dos seus principais elementos percebe-se que tem influências mais à esquerda, mas essa é uma questão que nós não colocamos, porque por estar dentro de uma lógica mais partidária? Um dos aspectos importantes do movimento Por Beja com Todos é que cinge a sua intervenção ao Conselho de Beja e, portanto, não se subordina a lógicas de interesses nacionais. E, naturalmente, que os partidos, sendo nacionais, têm lógicas nacionais e, portanto, a gente vê em que os partidos tentam, a nível local, ganhar com o que se passa a nível nacional e depois, quando concorrem a nível nacional, procuram ganhar nos conselhos em que são poder, mostrando as bondades das suas gestões. Portanto, nós não temos essa lógica. A nossa lógica é apenas trabalhar por Beja e com todos. Portanto, o nome do movimento não é por acaso, pretende, de facto, definir aquilo que o movimento é. E, portanto, nesse aspecto, o movimento está aberto a toda a gente, em que, naturalmente, como disse, que comungue dos princípios fundadores do movimento. E, nesse aspecto, nós não perguntamos a ninguém, quando aparece a aderir, como não perguntamos a nenhum candidato de onde é que vinha em termos ideológicos, religiosos ou outros quaisquer. E tem havido, desde que foi formalizada a candidatura à Câmara de Beja, mais pessoas que têm vindo ao encontro do movimento? Sim, naturalmente que sim. E isto, repetindo um pouco aquilo que disse há bocado, é evidente que se o movimento não se tivesse candidatado, não tivesse apresentado candidaturas, neste momento não se falaria no movimento. E, portanto, neste momento é evidente que o movimento se está a afirmar e que há muita gente que aderiu ao movimento exatamente nessa perspectiva de querer intervir ativamente na tentativa de resolver os problemas do Conselho. Como é que vê Lopes Carreiro a decisão do Tribunal Constitucional relativamente à lei de limitação de mandatos? Pensa que, ou estava à espera que fosse viabilizada a candidatura dos chamados Dinão Salves? Eu, em relação a essa questão, até escrevi isso, a dizer que não gostaria de ganhar eleições na Secretaria. Penso que é uma questão importante que se põe, mas não me parece que seja o momento adequado para discutir. Acho que esta lei deveria ter sido discutida muito antes e deverá ser discutida depois das eleições, com calma, sem a pressão das eleições e procurar-se encontrar, de facto, qual é o caminho, qual é o entendimento que se tem. Porque se efetivamente aquilo que se pretende é evitar a perpetuação das pessoas no poder, isso tem uma leitura.
E tem uma leitura que não se pode cingir só aos presidentes das câmaras e os presidentes das juntas de freguesia. Repare, neste momento, um vereador que pode ter mais anos de poder do que tem o presidente não se pode candidatar, mas esse vereador já se pode. E muitas outras situações se poderiam apresentar, tal como em relação a outros órgãos de soberania. Portanto, eu penso que esse é um aspecto que se há, de facto, uma vontade clara de limitar... E parece-lhe que há essa vontade clara de limitar os mandatos? Não parece, de facto, com todo o desenrolar desta cena, não me parece que haja, de facto, acho que os partidos só aprovaram uma lei com esse intuito porque se sentiram obrigados a fazê-lo pela opinião pública. No que diz respeito a propostas a nível social, quais são as principais propostas do movimento? É uma área naturalmente delicada, numa altura particularmente delicada, numa cidade que se insere numa região onde muitos dos indicadores são negativos. Em termos sociais, quais são as principais propostas do movimento? Portanto, nós temos, digamos, 3 linhas de ação fundamentais, ou 3 preocupações fundamentais, que são as pessoas, as empresas e o ambiente. Nas empresas, quando falamos em empresas, queremos falar em desenvolvimento económico, mas resumimos em empresas, porque, de facto, sem as empresas não existe desenvolvimento económico. Portanto, para esclarecer essa situação. Em termos das pessoas, naturalmente que as questões sociais são aquelas que se nos colocam com maior premência e, se quiser, em termos imediatos e de momento, nós entendemos que é importante que haja um programa de emergência social e que procure responder a esta questão que lhe posso dizer desta forma. Nós vivemos numa sociedade dita desenvolvida, isto em termos de contexto mundial. E não faz sentido que, numa sociedade desenvolvida, continuem a existir pessoas, designadamente crianças, que não têm um mínimo de subsistência e que têm uma vida sem dignidade mínima. E, portanto, nesse sentido, parece-nos que há que criar condições para isso. E, portanto, daí propomos que se criem refeitórios sociais, o lanche nas escolas alargado, portanto, políticas que deem resposta às necessidades mais sentidas pela população. Pensamos que isso é importante, naturalmente que não cabe só à autarquia, mas a autarquia deve ter um papel aí interveniente. Mais assistencialista ainda? Se for necessário. E, portanto, entendemos que isso deve ser feito de acordo com as necessidades efetivamente inventariadas. Não pode ser feito de qualquer maneira. Repare, por exemplo, uma medida que nós defendemos, que é que seja assegurado a todas as famílias um consumo mínimo de água. E é importante isto que vou dizer, porque nós discutimos isto, se deveria ser um consumo mínimo gratuito ou não. E entendemos que não deve ser, porque exatamente para evitar essas situações de abuso e de facilitismo. Entendemos é que pode ser não se cortar a água só porque uma determinada família que tem carências reconhecidas não tem condições para pagar a água. Portanto, isto para lhe falar nas medidas mais prementes que se colocam. E, portanto, entendemos que a rede social é naturalmente um espaço importante para definir esse programa. Depois temos o caso da inclusão, designadamente da população deficiente, em que julgamos que se pode fazer muito mais, designadamente com um programa de acessibilidades pedonais e que naturalmente que seja feito de acordo com as possibilidades, mas que seja cumprido, que não seja apenas dito porque soa bem. Não sei se quer que desenvolva mais algumas... Sim, percebe-se a ideia. No fundo, é eliminar as barreiras e os obstáculos que existem no acesso aos serviços, que continua a ser um problema, que, embora haja legislação, continua a verificar-se com frequência. E depois pensamos que há outras medidas que podem ser
fomentadas, incentivadas pela autarquia, naturalmente visando o espírito de solidariedade das pessoas. Por exemplo, a de criar condições para que estudantes que têm dificuldades, mas que podem ficar alojados num quarto a troco de serviços que podem prestar de apoio à família que o recebe. E outras situações também no campo dos deficientes, a mesma coisa, a possibilidade de criar essas condições de permuta de serviços em função, tendo facilidades quem as pratica. Portanto, no campo social, pensamos que é uma área de facto extremamente importante e estamos para aí virados. Falou nas empresas, na questão do desenvolvimento económico. O desenvolvimento económico acaba por ser, ou é, para qualquer candidatura autárquica em qualquer ponto do país, uma das metas. Enfim, todos os candidatos prometem e ambicionam o desenvolvimento económico. Que modelo é que defende para o caso de Beja, Lopes Carreiro? Esta talvez seja uma área em um momento em que talvez possa explanar aqui algumas questões que me parece que podem ser diferenciadoras em relação a outras candidaturas. Nós sabemos que, a nível da economia, as possibilidades de intervenção direta no âmbito das suas atribuições e competências não é muito grande por parte das autarquias. E, portanto, a autarquia pode sempre dizer que não faz isto, não faz aquilo, não tem capacidade porque a lei não permite, ou porque... Nós entendemos que, atendendo à situação que estamos a viver e tendo em conta uma outra realidade, que é de que as autarquias investiram tremendamente nestes anos depois de 25 de Abril. Ainda ontem, numa volta que demos, se vê a qualidade que as próprias aldeias oferecem, muito bem arranjadas. Agora, do que é que serviu isso? Isso serviu para fixar as pessoas? Não serviu. Não se devia ter feito? Claro que se devia ter feito. Mas chegados aqui, penso que é um momento de revermos o tipo de intervenção das autarquias. Que devem ter, numa primeira... As autarquias e os autarcas penso que devem fazer mais, preocupar-se mais com a gestão das oportunidades, quer as oportunidades que surgem, mas também as oportunidades que podem eles próprios criar, do que a gestão das expectativas. E nós vemos que a gestão das expectativas muitas vezes é feita não para manter as pessoas animadas, mas para iludir as pessoas. Sempre a prometer sempre mais e mais e mais, esquecendo de prestar contas por aquilo que se prometeu e que não se fez. Por outro lado, e daí que nós consideremos que os autarcas devem ter primado da política relativamente à administração ou à gestão. Isto porquê? Porque no caso concreto de Beja tem técnicos, tem pessoas, trabalhadores, tem serviços que podem e suficientemente capazes para assegurar, digamos, a gestão corrente da autarquia no que concerne às suas competências. E isso, o que é que deve ser feito? A Câmara deve exigir dos seus serviços a elaboração de programas anuais e plurianuais de intervenção no âmbito das suas competências, naturalmente definindo-lhe orientações, e que depois deve exigir o seu cumprimento. E os autarcas devem ficar disponíveis muito mais para uma política de proximidade, de envolvimento dos atores que estão no terreno, no sentido de poderem funcionar como, para dar uma força àquilo que estou a dizer, como autênticos provedores do munícipe ou do freguês, quer junto da autarquia, dos serviços da autarquia, quer junto da administração central, quer de outras entidades. E, portanto, devem ser agentes facilitadores, cooperantes, no sentido de facilitar a vida às empresas, que são elas depois que têm que, de facto, promover o desenvolvimento económico. E eu digo isto tudo e agora repare, chega-se à altura das eleições e Beja tem sido um caso paradigmático nesse sentido. Próximo das eleições, nos dias mais próximos, sempre são anunciados
normalmente porque está no poder, ou mesmo pelas oposições, em projetos de grande envergadura, que se vai fazer isto, que se vão criar não sei quantos postos de trabalho, que se vão fazer. E isso dura o quê? Dura o tempo das eleições. Depois esquecemos. Dou-lhe outro exemplo. O Vivace, a gente passa por lá e o que é que há? Foram um projeto que foi anunciado digamos, levado, esgotado até à exaustão por em dois mandatos, como sendo um grande projeto que, sim senhor, iria... Mas, Lopes Guerreiro, mas desculpe interrompê-lo, este exemplo é um dos muitos exemplos, é um exemplo paradigmático, mas não é um exemplo de que nesta área económica os municípios, enfim, pouco ou nada, ou muito pouco podem fazer, ou seja, qual é a atratividade de Beja para que grandes empresas se instalem se há aqui um conjunto de variáveis em termos de mercado que escapam completamente a qualquer autarca. É por isso, a minha conclusão ia ser essa mesmo, ia ser no sentido de dizer, atenção, porque, e como tenho estado a dizer, são as empresas que fazem o desenvolvimento económico. A autarquia, o que é que pode fazer? A autarquia é, por um lado, fazer a tal gestão das oportunidades, deve estar muito atenta, deve provocar as oportunidades sempre que possa e depois facilitar a vida às empresas. Portanto, as empresas devem sentir que têm na autarquia uma amiga, na autarquia há alguém em que não será por ela que deixam de funcionar bem e poderão contar com ela para tudo aquilo que possa ser feito e que esteja ao seu alcance. E, portanto, isto parece-me que é de facto a pedra de toque que deve existir. E isto poder-me-á dizer, mas isso é o que toda a gente diz. Não sei se é o que toda a gente diz. E depois, não sei se é o que toda a gente faz. E, portanto, aquilo que me parece que qualquer candidato não pode nem deve fazer é vir para as eleições a dizer que nós vamos fazer isto, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer o outro, em áreas em que, efetivamente, não tem muito para garantir que se faça. Que é o exemplo que eu disse. Será que é improvável ouvir Lopes Guerreiro durante a campanha prometer a fixação de grandes investimentos ou a criação de postos de trabalho? Aquilo que vamos dizer é que vamos trabalhar e fazer todos os possíveis para isso. Não vamos, naturalmente, e repare, já houve candidaturas que prometeram o aumento de não sei quantos postos de trabalho. Lembra-se disso, com certeza. E a nível do governo, a mesma coisa. E, portanto, isso são promessas que, exatamente por aquilo que disse, que atendendo a tantas variáveis que neste momento existem, prometer isso é, de facto, estar a enganar as pessoas. E nós não faremos isso. Há uma questão que diz respeito a todos os municípios, tem a ver com as taxas e tarifas municipais. Alguns autarcas criticam o governo, mas depois seguem a mesma linha. Mas já agora, se me permite, eu se calhar ainda no campo do desenvolvimento económico gostava de referir ainda alguns aspectos. Não sei se voltamos Sim, com certeza. Sim, com certeza. Enfim, ia seguir nessa linha, mas para não perder a sua linha de raciocínio. Exatamente. Repare, há naturalmente áreas em que temos de estar particularmente atentos e valorizar muito. Nomeadamente. O campo da agricultura e das agroindústrias. É evidente que Beja, neste momento, tem uma pujança e vai ter, em função do regadio crescente que vai aqui ter, em que a autarquia deve estar atenta e deve acompanhar. Mas também não pode esquecer que, apesar da grande área irrigada, continua a existir a maior área que é de sequeiro e que a agricultura aí também se deve continuar a fazer, não só atendendo aos aspectos económicos, mas também aos aspectos até de manutenção e de preservação do ambiente. E, portanto, é naturalmente uma área fundamental, quer em termos económicos, quer até em termos da identidade do próprio concelho. Por isso é que nós dizemos que a ruralidade deve ser assumida por nós, sem preconceitos, porque é, de facto, um fator identitário da nossa população. Depois temos a questão das acessibilidades. As acessibilidades é talvez o problema maior com que as autarquias se vão debater no futuro. Porque, como sabe, tudo o que são estradas e arruamentos praticamente
aquilo que tem sido feito com um dinheiro dos fundos comunitários. Até quando é que isto vai continuar? Pelo menos até 2020. Não sabemos ainda se as verbas estarão destinadas para essas áreas. Podem estar para algumas áreas dentro das acessibilidades, mas não para todas. Por exemplo, provavelmente estarão mais disponíveis para... Mas admito que, dada a situação financeira de muitas autarquias, se calhar a maioria não terá condições para, enfim, num curto, médio prazo, desenvolver as obras que, em alguns casos, são necessárias. Mas não a pode descurar. É daquelas áreas que não pode descurar por várias razões. Quer no campo do apoio à economia, né? Porque com maus caminhos, com certeza, que a atividade económica se ressente, e não pode também, até pela coesão territorial do seu concelho. Portanto, se as pessoas na sua aldeia tiverem más acessibilidades, se não tiverem transportes públicos, naturalmente que se isolam cada vez mais. Portanto, é uma área que exige, de facto, muito investimento, e quando digo investimento, é investimento em termos de dinheiro, mas investimento também no sentido de apostar nessas áreas, porque são, de facto, fundamentais para o desenvolvimento. No que diz respeito a uma outra área, e continuando a falar do desenvolvimento, no que diz respeito ao turismo, o movimento criou recentemente, aliás, realizou recentemente um debate em torno desta matéria. Parece-lhe que é também um setor determinante, a par da agricultura, para o desenvolvimento de Beja? Porque o Concelho tem características próprias interessantes para o desenvolvimento do turismo, mas também aqui, mais uma vez, é preciso contar com as pessoas. E contar com as pessoas que têm trabalhado no turismo, envolvê-las, os agentes económicos, sejam eles hoteleiros, pessoas da restauração, de outras atividades. Portanto, é necessário, de facto, aproveitar aquilo que eles sabem, aquilo que eles podem propor e, portanto, nós julgamos que é importante ter uma comissão municipal de turismo que envolva todas essas pessoas no sentido de pegar nos vários estudos que têm sido feitos e de forma articulada, encontrar uma política para a promoção do turismo no Concelho, naturalmente sempre em ligação com o Turismo Alentejo, que é a entidade a quem compete definir que turismo queremos para o Alentejo, e parece-me que é preciso aqui também entendermos o turismo como uma daquelas áreas que deve ser transversais a todas as outras. Nós definimos meia dúzia de áreas, a questão do ambiente, que já é uma prática mais ou menos corrente e obrigatória em alguns aspectos, mas o emprego, a coesão social e territorial, a inclusão e o turismo. Deve haver um estudo do impacto que qualquer grande projeto tem nestas áreas. E, portanto, esta é a forma, talvez, mais positiva, mais correta de promover estas áreas, fazendo estes estudos de impacto. Isto já acontece, como referi, em relação ao ambiente, mas é importante que estas áreas também sejam analisadas e tratadas dessa mesma forma. Retomava aquela questão que ia colocar há pouco. Algumas pequenas empresas, alguns municípios queixam-se do preço ou da subida do preço que se tem verificado nos municípios, em alguns municípios, das taxas e tarifas. Daquilo que conhece da Câmara de Beja e daquilo que conhece da realidade autárquica, parece-lhe que os serviços prestados pelos municípios estão cada vez mais caros? Portanto, temos que encarar essa situação com clareza, mas também sem demagogias. Portanto, a legislação obriga a regras na fixação das taxas e tarifas. E, portanto, os municípios não têm as mãos livres para fazer aquilo que entendem. Mas não devem abusar.
Sabemos também que essa é uma fonte de financiamento importante das autarquias, e as autarquias têm uma grande necessidade de financiamento e de autofinanciamento. E, portanto, é natural que tenham essa preocupação, que é uma atualização regular das suas tarifas. Mas veja, por exemplo, o que se passa com a fatura que recebemos em casa da água. A fatura da água, e não tanto pela água, mas por todas as outras tarifas que lhe vêm anexas, é talvez das faturas mais caras a nível nacional. Isto faz sentido? E depois faz sentido que a empresa que cobra esta mesma fatura, que anda a distribuir subsídios por tudo, por quem entende... Isso é uma crítica à imagem? Naturalmente. E nós afirmamos-nos pela positiva, mas não podemos deixar de ignorar situações que nos parecem, de facto, que não fazem sentido. Ora, uma empresa municipal, a responsabilidade social de qualquer empresa é um dado muito importante. Agora, as empresas municipais, cabe-lhes ter... A quem é que cabe a responsabilidade social? Não é a autarquia. Então a autarquia atribui subsídio a uma coletividade ou não atribui e depois vai a EMAS atribuir. Mas isto é o quê? Portanto, isto não faz sentido. E, portanto, a maior responsabilidade social que, neste caso, a EMAS pode ter é no sentido de reduzir a fatura que nos manda para casa, aquilo que nos cobra. Isso é, efetivamente, a aplicação do princípio da responsabilidade social, neste caso concreto, é essa, e não a de estar a distribuir subsídios em vésperas de eleições. E parece-lhe que há condições de Lopes Guerreiro para baixar o preço da água em Beja? Se há condições, eu estou a dizer isto, se há condições para atribuir subsídios, com certeza que esses subsídios resultaram de quê? Resultaram dos rendimentos que a empresa teve. E esses rendimentos são resultantes da venda de água e da cobrança das tarifas dos outros serviços. Portanto, se for eleito, é uma situação que vai imediatamente rever? É uma situação a rever, seguramente. Aliás, eu acho... portanto, há um conjunto de serviços que devem ser avaliados porque são demasiados dispendiosos. E, naturalmente, nomeadamente, quando digo devem ser avaliados, não estou a dizer que funcionam mal, mas o que quero dizer é que se deve reavaliar no sentido de encontrar soluções que possam prestar melhores serviços com menos custos. E, portanto, a água é um deles, os serviços de recolha de resíduos é outro, que há que encontrar, há que estudar novas formas de ver se é possível ou não. Não estou a dizer que é possível, nem estou a dizer que não tenha sido. Agora estou a dizer é que isso deve ser feito e que devemos todos estar seguros de que o serviço que está a prestar é o melhor que é possível, com os custos mais baixos que são possíveis. E eu, pessoalmente, neste momento não me sinto em condições de garantir isso. Mas parece-lhe que seria importante, por exemplo, extinguir a EMAS? Não, qual é o caminho que pensa, ou qual é o caminho que defende para as empresas municipais? Algumas empresas municipais vão ter que fechar as portas por força da lei, por não cumprirem um determinado número de exigências. Muitas vão ficar a funcionar. Em Beja, temos o caso de Nova Beja, o caso da EMAS. Qual é o caminho? É adepto deste modelo de gestão? A EMAS, para mim, é evidente que sim. Para mim é evidente que sim. Aliás, a EMAS sucedeu os serviços municipalizados e, como sabe, os serviços municipalizados no âmbito nacional é uma experiência com mais de 100 anos e foi a primeira experiência empresarial que houve a nível autárquico. E, portanto, acho que é por demais evidente que estas empresas que devem manter-se neste âmbito, no âmbito público, por um lado, porque nós defendemos que estes serviços devem ser públicos e, por outro lado, devem ter uma gestão empresarial. Aí não é isso que está em causa. O que está em causa, aquilo que referi há bocado, não tem nada a ver com o modelo de gestão desses serviços, tem a ver e é com alguns abusos do funcionamento das empresas. Relativamente, e é uma questão que lhe diz respeito muito diretamente, até pelas funções que ocupa, relativamente à parte de Feira das Exposições de Beja. A Expo Beja está num processo de extinção. Qual é o modelo de gestão que defende para aquele espaço?
Portanto, eu julgo que um modelo que estava implantado, que era um modelo que podia servir, atendendo a que o parque é propriedade de duas entidades. Uma pública e uma privada. As duas entidades proprietárias assumiram a gestão do parque e criaram uma empresa para esse efeito. Parecia-me que era uma empresa, era um modelo que poderia ter resultado. Enfim, houve sempre dificuldades no funcionamento da empresa, que foram agravados no final do mandato anterior e neste mandato, com as consequências que estão à vista. Portanto, neste momento, quer-me parecer que uma solução desse tipo, partilhada, que é praticamente impossível. Daí que o movimento tenha tomado uma posição aqui há uns meses atrás, que é defender que deve ser encontrada uma solução para o parque e entender que lhe parece que a solução mais fácil e mais eficaz pela experiência que a ACOS tem é que seja a ACOS a fazer a gestão do Parque de Feiras e Exposições de Beja. Portanto, este é o princípio que o movimento defende. Portanto, se for eleito, fica essa garantia de que a gestão do parque será entregue à associação. Fica a garantia de que, se a ACOS nisso estiver interessada, de se fazer tudo para que se encontre uma solução nesse sentido. Um outro problema onde a Câmara tem algumas responsabilidades, não todas, prende-se com o museu, o movimento Zetor, recentemente o Museu Regional Rainha Dona Leonor. O estado de degradação é preocupante. Qual é a solução para este problema? O museu tem dois grandes problemas, se quisermos. Um é da conservação do edifício e o outro é o do seu funcionamento, que está, de algum modo, condicionado pelo primeiro. Portanto, em relação à manutenção do edifício, existem problemas, tendo em conta que o edifício não é propriedade da Câmara. Agora, parece-me que, atendendo ao estado em que o edifício se encontra, tem que se encontrar uma solução rápida, urgente, para resolver aquele problema. E penso que a autarquia de Beja deve ser um parceiro determinante no encontrar de uma solução para isso. Portanto, parece que dentro da Assembleia Distrital a Câmara de Beja tem responsabilidades acrescidas na manutenção do museu. Eu, quando fui logo após ter sido eleito Presidente da Câmara de Alvito, defendi nessa altura que a autarquia de Beja deveria assumir maiores responsabilidades relativamente ao museu. Na altura, se não estou em erro, a Câmara de Beja era responsável por 50% do orçamento do museu e depois passou, em resultado disto, para 60%. Que se mantém. Que se mantém na teoria, porque na prática isso não está a acontecer neste mandato, como sabe. E, portanto, a minha posição mantém-se. Eu acho que a autarquia de Beja, a Câmara de Beja, tem que assumir as suas responsabilidades, todas as suas responsabilidades no museu, se for necessário assumir maiores responsabilidades do que as que atualmente tem, porque se é uma verdade que o museu é de âmbito regional e que tem impacto em termos regionais, não há dúvida nenhuma de que o maior beneficiário do museu é Beja. E, portanto, como tal, naturalmente que a autarquia deve assumir essas responsabilidades. E existirem situações no seu funcionamento como a que o museu só está aberto devido à dedicação que os seus funcionários têm a ele, parece-me perfeitamente, enfim, não quero classificar. Estarem os trabalhadores do museu 3 meses sem receber vencimento, parece que foi um caso único a nível dos funcionários públicos deste país, parece-me que é outra situação que não merece classificação. E tudo isto se deveu a um facto, uma realidade, foi a Câmara de Beja, o atual Executivo, não querer assumir todas as suas responsabilidades que já vinham de trás. E isto parece-me, de facto, muito grave. Na área cultural... Portanto, se quiser, se vier a ser eleito para Presidente da Câmara ou não, em todas as circunstâncias, continuaremos a defender que a Câmara de Beja deve assumir
responsabilidades acrescidas relativamente ao museu, e como tal... E a pagar aquela que é com participação que é devida de acordo com aquilo que está... de acordo com aquilo que é o acordo celebrado entre os municípios. Aqui há uns mandatos atrás, o museu chegou a ter, digamos, uma superintendência, ou ser enquadrado na política cultural da Câmara de Beja. Chegou a haver uma tentativa a esse nível, exatamente por isso, por a autarquia entender que o museu é uma peça fundamental na sua promoção externa. E o museu continua a ter, parece que apesar destas dificuldades todas, quase 20 mil visitantes por ano, o que de facto não é de deixar de ter em conta. No plano cultural, há alguma linha que defina o programa do movimento? Aí, talvez referir 2 ou 3 aspectos que talvez sejam os mais importantes e diferenciadores. Um primeiro é uma valorização grande dos criadores locais e do movimento associativo local. Com isto não queremos dizer que se deve opor aquilo que é a cultura e os produtores locais aos grandes espetáculos ou à vinda de eventos de gente de fora, mas deve haver um maior equilíbrio em relação a isso e, fundamentalmente, ter a preocupação de que aqueles que contratamos para cá virem devem contribuir para acrescentar alguma coisa e não serem apenas os que vêm de fora. Por outro lado, consideramos que o movimento associativo, todo ele, tal como as freguesias, devem ser os últimos a serem penalizados sempre que há necessidade de fazer cortes nas despesas. Porque, de facto, quer uns, quer outros, quer o movimento associativo, quer as freguesias, há um esforço, há um capital, há um investimento que é feito que é difícil de contabilizar, de avaliar, que é de facto o voluntariado. E, portanto, as horas que os autarcas das freguesias gastam em resolver os problemas dos seus fregueses, aquilo que o movimento associativo faz com um trabalho voluntário dos seus dirigentes e de muitos outros, não tem preço. E, portanto, não faz sentido que, como aqui aconteceu, que há dificuldades, então corta-se logo nos apoios ao movimento associativo e às freguesias. Isto, portanto, julgo que é a última das coisas a fazer. No que diz respeito e esta, enfim, já é uma crítica que fez, mas no que diz respeito ao trabalho deste Executivo de Jorge Polido Valente, que avaliação é que fazes? Já deixou aqui algumas críticas, enfim, nesta questão cultural, também relativamente a outros pontos da gestão, mas no essencial, que avaliação é que faz dos últimos 4 anos de gestão socialista na Câmara de Beja? Eu não gostaria de fazer isso porque julgo que são as pessoas, e neste caso os eleitores, que devem fazer essa avaliação. As críticas que eu, em termos pessoais, e que tinha a fazer e que vou fazendo, mas em termos de movimento nós temos uma posição que é pela positiva. E as críticas que fiz aqui durante esta entrevista têm a ver com situações que, na minha opinião, ultrapassam tudo aquilo que é razoável e que é aceitável. Por isso é que não me contive a criticar. Agora, em termos globais, entendo que devemos mais afirmar aquilo que pretendemos. E aquilo que pretendemos é, de facto, trabalhar no sentido com as condições que existem, não nos lamentarmos com a herança que nos deixaram, e daí propomos que seja feita uma avaliação externa à situação financeira da autarquia,
que acho que deveria de ser uma situação regular e que não devia de ser uma situação pontual. Sempre que há eleições, acho que isso se deveria de fazer. É definido qual é a situação da autarquia e das empresas e a partir daí toda a gente sabe, este é o ponto de partida e foi o ponto que nos deixaram. E não nos estarmos a lamentar em relação à herança. Por outro lado, entendemos que, como lhe disse, que devemos ter uma política de cooperação, de apostar muito no intermunicipalismo, ter uma perspectiva de que o desenvolvimento de Beja deve contribuir para o desenvolvimento do resto da região e que o desenvolvimento dos outros concelhos podem contribuir para o próprio desenvolvimento de Beja. E, portanto, acho que é nesta perspectiva que devemos ter e não numa perspectiva de eucalipto, o que seca tudo à volta. E, portanto, tudo o que podemos fazer e não sei o quê, vamos fazer sem preocupações com o que temos em volta. Entendemos que a informação municipal é simultaneamente um dever da autarquia e um direito dos cidadãos. Os cidadãos têm o direito de estar informados sobre aquilo que a autarquia deve fazer e, por outro lado, a autarquia tem essa obrigação. E informar é informar sobre aquilo que interessa às pessoas e não substituir a informação por propaganda, designadamente quando se aproximam as eleições. E é isso que está a acontecer. Entendemos que as obras, os investimentos a fazer, devem ser feitos de acordo com as possibilidades e de uma forma e que não devem ser promovidos ou realizados em função de calendários eleitorais. Nem aproveitar, nem empurrar para a frente projetos que vêm de trás para depois darmos a ideia de que são nossos. Nas autarquias, como em tudo na vida, as coisas não começam hoje e acabam amanhã. As coisas há uma continuidade e, portanto, é perfeitamente natural que quem sai destes projetos e que quem entra, naturalmente, que os execute se forem válidos. Portanto, é esta a perspectiva que gostaria de ter, de frisar, no sentido sempre de fomentar a gestão participada, complementarmente à gestão representativa, portanto, promovendo um orçamento participativo. Portanto, entendemos que esta questão da participação que é fundamental e daí que nós dizemos que a gênese deste movimento, ou se quiser o ADS deste movimento, do ADN deste movimento, assenta na participação, na inclusão, no fomento da cidadania ativa. Quais são as verdadeiras metas deste movimento? Vencer a Câmara de Beja? Acredita que é possível ganhar a Câmara de Beja no próximo dia 29? Nós candidatamos-nos a estas eleições para somar e multiplicar e não para dividir e subtrair, como por vezes nos acusam. E quando digo somar e multiplicar, o que é que quero dizer com isto? O que nós queremos é, como no início da conversa referimos, há neste momento um descontentamento muito grande em relação à política e aos partidos. E corre-se um sério risco que é de aumentar exponencialmente a abstenção. E nós, a abstenção e também a acomodação das pessoas. E nós queremos contrariar essa tendência. E, portanto, queremos nos apresentar como uma alternativa aos partidos, àquilo que é tradicional. E, portanto, as pessoas que não se revêem no funcionamento dos partidos, as pessoas que já não acreditam naquilo que os partidos propõem, portanto, têm aqui uma alternativa, não só de votar, mas fundamentalmente de participar. E, como lhe disse, portanto, já se conseguiu isso, quer com a apresentação das candidaturas, quer, portanto, envolvendo dezenas de pessoas que de outra forma não participariam, quer na recolha das assinaturas, que de facto foi um processo extremamente desgastante, mas por outro lado também me permitiu contactar com muita gente e perceber que há muita gente que reconhece a importância
de candidaturas independentes como é a nossa. Portanto, nós candidatamos naturalmente para ganhar as eleições, mas naturalmente que, como somos ambiciosos nos nossos objetivos, somos também humildes em reconhecer que isso será possível ou não em função da vontade das pessoas. E nós não pedimos votos às pessoas, nós propomos apenas que as pessoas avaliem as candidaturas em presença e escolham aquela que melhor achem que pode contribuir para a resolução dos problemas do seu concelho. Porque acreditamos na inteligência das pessoas. Admito que parte em desvantagem, sendo que o movimento não apresenta candidaturas em todas as freguesias do concelho de Beja. Sim, esse, digamos, foi um objetivo, foi o primeiro objetivo não alcançado pelo movimento até agora, e isso deveu-se fundamentalmente ao processo de recolha de assinaturas de apoio à apresentação da candidatura, que foi mais complicado do que nós estimávamos que fosse e que nos obrigou, durante 2 meses, praticamente, a não fazer outra coisa que foi andar a recolher assinaturas. E isso impediu-nos a apresentação de candidaturas a algumas freguesias. Em algumas chegámos a ter listas bastante avançadas, mas depois não tivemos condições para as fechar. Eu, pessoalmente, tenho pena que, até pelas mudanças que se dão, que o movimento não tenha apresentado candidaturas designadamente a Bringel e a Trigachos São Briços. Acho que eram uma freguesia, uma união de freguesias, que era importante e que estivemos ainda, vislumbrámos essa possibilidade, mas depois, com a sobreocupação que tivemos com essa tarefa, não conseguimos. Qual é o orçamento de campanha? O orçamento de campanha é de 6.800 euros e posso-lhe dizer que nós definimos também aí muito claramente que a questão da contenção na campanha não era apenas uma questão de limitação, que é de facto essa, mesmo que quiséssemos ir mais além não tínhamos hipóteses, mas era uma questão de princípio. Não faz sentido que, numa situação como a que estamos a atravessar, se gaste dinheiro em campanhas eleitorais como se gasta. Gastando dinheiro em grandes placares, gastando dinheiro em espetáculos, gastando dinheiro em lanches, em almoços, em jantar, a bodo aos pobres. Isto, de facto, é imoral, para não dizer mais nada, é imoral face às condições em que as pessoas vivem. E, portanto, julgo que essa é uma questão de princípio. E aquilo que lhe posso dizer é que este orçamento que definimos num montante tão baixo, que é quase que ridículo, porque é pouco mais de 1/10 daquilo que os 2 grandes partidos aqui em Beja apresentam. Portanto, mesmo isso não vamos, com certeza, gastar. Quais são as principais apostas da campanha eleitoral do movimento Juntos por Beja? A nossa campanha eleitoral consistirá, tal como tem acontecido até aqui, fundamentalmente no contacto com as pessoas. Não vamos promover espetáculos, não vamos promover outro tipo de iniciativas desse âmbito. O nosso contacto vai ser o contacto pessoa a pessoa, porta a porta, onde as pessoas estão, é com elas que vamos falar, ouvir, entregar a nossa mensagem. Qual é o principal adversário? Quem é que elege como principal adversário nas próximas autárquicas? A abstenção. Nós definimos muito claramente, o nosso inimigo é o atraso no desenvolvimento do concelho. O nosso adversário é a abstenção. Nós não nos apresentamos a estas eleições contra os partidos em geral, nem contra qualquer partido em particular. E quando nós dizemos que estamos dispostos a trabalhar com todos, isto quer dizer o seguinte: nós também vemos o funcionamento da Câmara Municipal ou de uma junta de freguesia numa outra perspectiva que não aquela que tem existido. Isto é, nós entendemos que os eleitos, uma vez eleitos, são eleitos da autarquia, são eleitos do Concelho de Beja e, como tal, devem ser tratados em pé de igualdade.
e, portanto, e que não deve haver esta dicotomia entre os eleitos da maioria e os da oposição. E, portanto, se nós formos eleitos, seguramente que vamos desafiar todos os outros eleitos a aceitarem este princípio de funcionamento e a disponibilizarem-se a trabalhar connosco nesta base que acabei de referir. Sem querer, enfim, pedir-lhe que faça a futurologia, se no dia 30 de setembro ou no dia 29 de setembro o movimento perder as eleições, qual será o futuro dos Juntos por Beja? Portanto, o movimento não vai perder as eleições, pode não ganhá-las. Porque só perde quem já ganhou e nós ainda não ganhamos. Mas aquilo que quero dizer, e é como disse também já, o movimento por Beja com Todos não se constituiu para ir a eleições. As eleições foi um aspecto importante, foi aquilo que entendemos que era havia duas dinâmicas. Mas uma derrota eleitoral não pode esvaziar ou pelo menos esmorecer o movimento? Não, eu acho que o movimento neste momento tem um grupo de pessoas, de ativistas, se podemos assim chamar, que têm muito bem incorporado os princípios do movimento e que, independentemente dos resultados eleitorais, com certeza que continuarão... Portanto, o futuro não está hipotecado aos resultados destas eleições? Não. Se isso acontecesse, para mim, seria uma surpresa completa e não acredito que isso vá acontecer. Lopes Guerreiro, muito obrigado por ter estado connosco na Rádio Pax, nesta entrevista. Voltaremos com certeza a encontrar-nos no debate que será realizado com todos os candidatos. Parece que só vai ser realizado um debate, não é? Penso que sim, ainda há alguns pormenores a decidir relativamente a essa questão. Muito obrigado, boa tarde. Nós voltamos amanhã à mesma hora para a entrevista com João Pedro Queiro, cabeça de lista do PSD, aliás, da coligação PSD-CDS-PP à Câmara de Beja. Boa tarde. Autárquicas 2013. O futuro da nossa terra discute-se na Rádio Pax. Na sua estação pode ouvir os grandes debates e as grandes entrevistas com os candidatos às eleições autárquicas. Levamos até si as propostas de todas as forças políticas para que possa decidir em consciência. Tire partido. Acompanhe as autárquicas na rádio que lidera a sua lista de preferências.